Olá, eu sou a Thaís Rosa. Aqui nesse canal você aprende a se tornar um executivo de sucesso, a acessar posições mais estratégicas, posições de direção, e eu te ajudo nessa caminhada para que você possa decolar sua carreira para um novo nível, ter mais realização financeira e principalmente qualidade de vida, podendo impactar muita gente. Então seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante. Para você que é um líder já experiente, a gente vai compreender como que a gente pode fazer uma transição de uma gerência para uma posição de direção. E isso tudo com inteligência emocional. Como que a inteligência emocional vai fazer um papel fundamental nessa transição. Então fica aqui até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai impactar muito e vai te ajudar a acelerar esse processo e principalmente compreender se você está falhando em algum ponto e como corrigir. Antes de mais nada, a gente precisa entender que muda bastante coisa do nosso processo de gerência para um processo ainda mais executivo. Talvez eu faria só um vídeo para a gente falar sobre o que muda, inclusive é uma boa ideia, se você gostar, coloca aqui nos comentários que a gente traz. Mas mais importante da gente compreender é o que é esse contexto da inteligência emocional aplicado a uma transição para você poder fazer esse upgrade, para você poder decolar a sua carreira para um próximo nível e para um nível executivo. Antes de mais nada, eu gosto sempre de falar que quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente precisa compreender que isso não está caracterizado como uma skill comum que a gente aprende ao longo da nossa vida. A gente tem 3 níveis de habilidades que a gente chama de skill. A gente tem o que a gente chama de hard skill, a gente tem o que a gente chama de soft skill e a gente tem o que eu trago de forma muito precisa, que é o que eu verdadeiramente acredito que agora para o próximo nível vai ser importante você desenvolver, que são as deep skills. O que são deep skills? São as habilidades mais profundas, habilidades que a gente não tem tanta compreensão de como que a gente vai aprender, ou que vai demorar um pouco mais, ou dependendo do caso, como traz da nossa vida muitas referências, podem ser que sejam habilidades mais desafiadoras pra gente. Só que é exatamente aí que você vai construir uma transição de sucesso para você acessar uma posição de direção. Antes de mais nada, vamos entender então o que é esse contexto da inteligência emocional aplicado nesse processo de transição. Esse ponto da inteligência emocional, ele não é um comportamento. Muitas vezes a gente quer desenvolver o que a gente chama de soft skills, né? Nossa, eu preciso desenvolver soft skills, etc. Só que o seu comportamento, ele é o efeito de algo, inclusive da própria capacidade emocional da gente processar algo ou não. Então, quando você olha, por exemplo, para a questão emocional, você vai precisar entender como que você processa as suas emoções. Porque o seu comportamento, as soft skills, elas vão ser um efeito desse processamento emocional. Então, engana-se quem acredita que vai mexer num comportamento, inclusive tem inúmeras empresas que fazem assessments comportamentais. Você já fez algum? MTBI, Assessment DISC, enfim, inúmeros. Isso vale, Thaís? É válido? Sim, é válido. Só que a gente precisa compreender que a gente, quando fala de inteligência emocional para um processo de transição de carreira, existe algo que vem antes do nosso comportamento, que inclusive é muito mais importante da gente olhar e a gente ajustando vai acelerar em muito o nosso processo de crescimento e de subida. Então essa percepção sobre como que a gente traduz a inteligência emocional, entendendo que isso não é um comportamento, já vai começar a esclarecer a gente de onde a gente precisa começar a mexer para ajustar os ponteiros para poder fazer essa alavancagem na nossa carreira. Então todas as vezes que você pensar, eu preciso mudar meu comportamento, você precisa compreender que a emoção, a inteligência emocional é o que gera o seu comportamento. Então, não adianta a gente ficar focado ali no comportamento se existe algo antes pra gente trabalhar. E é isso que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo. Então, vamos compreender o contexto da inteligência emocional. Eu costumo dizer que a gente recebe um estímulo do ambiente, sejam pessoas, sejam memórias, seja um e-mail que você recebeu, um WhatsApp. Isso é um estímulo. Esse estímulo, ele vai pegar no seu cérebro e ele vai acionar alguma coisa. Que coisa é essa que vai acionar? Aí a gente vai precisar compreender com base nas referências que você tem. Mas o mais importante, não é sobre o estímulo que a gente recebe necessariamente, mas sim sobre o processamento desse estímulo. Então você recebeu um e-mail daqueles, né? Pô, alguém te mandou um e-mail daqueles pesado, copiou o chefe, o líder global, mandou pro presidente, para todo mundo e você estava lá sendo exposto. Isso é um estímulo. A partir do momento que eu acesso aquilo, como eu vou processar
Isso é a minha capacidade de inteligência emocional. Por quê? Porque aí eu vou poder olhar para isso com um determinado grau de inteligência. E aí eu vou entender qual que é o efeito que isso vai gerar. Eu posso pegar esse e-mail e responder esse e-mail na hora. Eu posso pegar esse e-mail e não responder, ignorar e ficar com medo de me posicionar. Eu posso pegar esse e-mail e responder de uma forma que eu entenda que vai ser ali uma forma de me posicionar, mas sem ser agressivo ou sem ser omisso. A forma como a gente vai responder, que é o meu comportamento, a minha comunicação a partir daquele e-mail, vai ser completamente influenciada pela minha capacidade de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional vai me ajudar a processar o estímulo que eu recebo. Thaís, por que isso é importante? Porque as pessoas, elas em geral, não veem essa parte e muitas vezes você também não vê. Então a gente precisa compreender que esse estímulo, a forma como as pessoas nos enxergam, o nosso comportamento, ele está completamente alinhado e completamente conectado com a nossa capacidade de processar aquele estímulo que a gente recebeu. E a gente precisa começar a compreender por que isso vai ser tão relevante num processo de transição de uma gerência para uma direção. Eu falei para vocês que tem inúmeros fatores que vão mudar completamente quando você quando você estiver nessa nova frequência, nesse novo nível. Mas um deles, que eu gosto sempre de falar, é que tem um determinado grau de responsabilidade que vai amplificar. Então, fatores que antes tinham um determinado tamanho de impacto para você, agora vai ser amplificado. Agora observe. Se você hoje não sabe lidar ou tem dificuldade de lidar com determinados estímulos que você recebe, imagine dentro de um determinado grau onde você vai ter talvez mais estímulos, talvez mais pressão, talvez mais cobrança. E as pessoas confundem muito ter mais pressão e mais responsabilidade com mais trabalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você tem mais responsabilidade, você não necessariamente tem mais trabalho. Se você faz isso de uma forma adequada e correta, inclusive a gente tem vários vídeos trazendo exatamente essa temática aqui. Mas eu queria que a gente focasse nessa capacidade de compreensão do amplificador que tem quando a gente faz essa transição. O que é esse amplificador? Um e-mail que eu recebo de repente um par, ele tem um determinado grau de peso para mim. Alguém me mandou um e-mail, eu tô lá copiada, essa pessoa, copiou o presidente, eu fico puto da vida e tal. E aí, eu tenho um determinado grau de estímulo. Só que, às vezes quando eu tô numa posição de direção, esse e-mail vem direto do presidente, esse e-mail vem direto dos acionistas. Então, observe, a nossa percepção, muitas vezes, sobre o nosso grau de responsabilidade do remetente daquele e-mail, já vai afetar em nós e vai estimular na gente coisas completamente diferentes. Então, vai ser amplificado a nossa responsabilidade, o nosso nível de exposição. Então, antes do que você estava sendo exposto, agora você está sendo exposto para um novo nível. Então, é importante que a gente compreenda esse fator, porque isso vai ser relevante na nossa capacidade de entendimento sobre o processamento emocional. Então, por exemplo, antes, às vezes, alguma coisa que alguém te cobrava, você falava, pô, mas eu sou bom, né? Não ligo pra cobrança, sou uma pessoa que trabalha bem. Inclusive, dentro das nossas mentorias, a gente tem inúmeras pessoas que trabalham com vendas, mas elas compreendem que é um processo de cobrança, né? De meta, etc., atingimento. Mas elas compreendem que quando elas vão para um próximo nível, é um nível de cobrança diferente. E não necessariamente significa que você precisa trabalhar mais. Só trabalha mais quem não consegue ter inteligência emocional. Porque aí você vai tentando compensar de outras formas. Porque as pessoas, elas às vezes, no momento que ela recebe esse estímulo, e no momento que ela deseja fazer esse movimento, deseja fazer uma transição para uma posição de direção, quando você não compreende que isso é um amplificador, a gente tem uma tendência de ir para dois extremos, tá? Uma tendência. Thaís, todo mundo faz isso? Não, é uma tendência. Ou eu vou me omitir, né? Então, diante de uma determinada situação, eu me omito, eu acabo não expondo a minha opinião. De repente, eu tô numa reunião em que emocionalmente eu fiquei abalada, eu calo. Então, isso é um problema gravíssimo que, inclusive, somatiza para a nossa vida. Além de tudo, a gente começa a se tornar uma pessoa que começa a ficar apagado. E pessoas apagadas não acessam posições mais estratégicas. Então, isso é um grande risco para a nossa carreira, essa omissão.
O outro extremo, que eu gosto sempre de comentar, que também não é positivo, é a nossa impulsividade, a nossa agressividade, que muitas vezes é confundida com posicionamento. Tem pessoas que acreditam, inclusive, que não, eu falo mesmo, não, eu exponho a minha opinião mesmo. Só que isso é uma falha de inteligência emocional, dentro de determinados graus. E aí a pessoa ela até fica mais agressiva. Essa agressividade é uma demonstração clara de falta de confiança nela mesma, porque daí ela fala, não preciso responder, né? Ela vai ali com emocionalmente quase nenhum processamento. Então, são dois extremos. E por que isso também afeta? Agora você imagine uma pessoa dessa, que é agressiva, etc, etc, dentro de uma posição de maior impacto. Dependendo da empresa, até pode ser um perfil que as pessoas até desejem. Só que isso não se mantém, não se perpetua por muito tempo. E quando eu falo por muito tempo, é de uma forma até saudável para a pessoa. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que ela tem esse ponto de agressividade, né, ou que é muito impulsiva, ou seja, sem processamento emocional, ela acaba, a gente está falando dos dois extremos, um que processa demais e acaba se omitindo, e o outro que processa de menos e acaba sendo impulsivo nesse processo, e acaba dentro de uma reunião sendo a pessoa que confronta o tempo inteiro, porque ela acredita que isso é um modelo de defesa. Mas é importante a gente compreender que nenhum desses extremos vai te ajudar a acessar uma posição de direção, porque quando a gente pensa nesse novo grau de impacto, a gente também está falando de pessoas que têm um grau de maturidade mais relevante, ou deveria ter um grau de maturidade mais relevante. Eu sei que muitas vezes, à medida que eu vou falando com você, você pode pensar assim, puxa, Thaís, mas na minha empresa não é assim, o diretor ele não tem inteligência emocional nenhuma. Ok, mas a gente está falando de você, porque você não sabe o que está por trás. Quais são os efeitos dessa falta de inteligência emocional para a própria pessoa. Então, o que a gente vê é o comportamento dela, você não vê como que ela está por dentro, e isso é muito importante, porque também ninguém vê como você está por dentro. E às vezes as pessoas acham que você é o super-homem que dá conta de tudo, mas como que você está? E isso afeta o nosso processo de transição. Ou porque, observa, quando eu olho para esse novo degrau, para essa nova cadeira, eu falo assim, cara, eu nem quero isso, porque é um grau de responsabilidade muito grande e eu não estou sendo capaz de processar emocionalmente o meu nível atual, então eu nem quero. Então você acaba nem se colocando em movimento. É importante que a gente compreenda que o outro ponto também, quando a gente pensa nessa impulsividade, nessa agressividade, é um ponto extremamente nocivo para você e principalmente para sua carreira. Eu gosto sempre de falar que as pessoas elas não lembram do que a gente fez por elas, mas elas sempre lembram de como a gente fez elas se sentirem. O que significa isso? Dentro de determinada forma como a gente processa alguma coisa e isso afeta o nosso comportamento, as pessoas elas vão criar de você uma marca, elas vão criar de você uma percepção, elas vão criar de você um modelo, uma referência, na qual vai ser apto a dar um próximo passo ou não apto a dar um próximo passo. E aí a gente acredita que somos nós quem conduzimos, mas na verdade todas as pessoas estão colaborando para o nosso grau de percepção. Isso independente de você querer fazer uma transição para dentro da tua própria empresa ou para o próprio mercado. Quando você vai fazer uma entrevista, isso também fica claro se você está falando com uma empresa de recrutamento ou recrutadores experientes. Porque quando a gente fala de um novo nível, isso é muito importante. A inteligência emocional vai ser muito importante, porque as pessoas vão precisar compreender até onde você aguenta a pressão. Então pode chegar num momento que você espane, e aí espane se omitindo ou espane sendo agressivo. Nenhuma dessas formas vai te ajudar a acessar uma nova posição executiva de direção, de head, de presidência, de VP. Não existe essa possibilidade, porque a capacidade emocional de você lidar com os fatos vai ser um fator primordial. E aí essa capacidade emocional é a sua capacidade de processar o estímulo que você recebe. E tem gente que fala muito, que é interessante da gente compreender, quando a gente pensa nesse processo e no nosso grau de evolução, como que a gente consegue traduzir, observe, o que o ambiente está me falando para eu processar de uma maneira mais adequada. Como que eu consigo tudo isso sem eu deixar de me posicionar? Como que eu consigo tudo isso, Thaís, me posicionando? Então é isso tudo que a gente precisa compreender, porque a forma como a gente age a partir do estímulo é o nosso comportamento. E às vezes a gente está focado só em mexer nisso. Só que você não pensa em mexer no processador, naquilo que está
processando, é igual um computador. Você vê quando ele aparece ali, quando você clica em alguma coisa para abrir. Mas o que está por trás antes de abrir? Tem um monte de fatores acontecendo, tem um monte de sistema funcionando para que aquilo abra. Assim também é o nosso comportamento e assim também são os fatores dos quais vão colocar a gente num próximo nível ou vão travar a gente no nível atual. E aí vem uma pergunta, Thaís, então como que eu vou me tornar consciente para fazer esse processamento de uma forma adequada? E essa provocação que eu quero fazer para você ao longo desse vídeo. Fica aqui até o final porque a gente vai falar e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido da forma como a gente vai trazer aqui para facilitar você a se tornar mais inteligente quando a gente fala de processar as suas deep skills, que é uma capacidade, uma habilidade de lidar com as suas emoções diante de estímulos que você recebe. A importância que eu preciso deixar claro para você é: a gente sabe que no novo grau, numa posição de direção, numa posição mais executiva, você vai ser responsável por uma amplitude maior de itens, metas, processos, pessoas muitas vezes, e isso tudo vai trazer consigo, claro, uma capacidade de você gerar mais impacto, que é super positivo, vai gerar mais capacidade de você ganhar mais dinheiro, que você vai ser remunerado proporcional a isso, vai te dar uma visibilidade maior, então são inúmeros benefícios que também esse novo nível vai te trazer. Mas então, Thaís, como que a inteligência emocional consegue contribuir? Observe, quando tudo isso amplificar, você vai conseguir se posicionar de uma forma extremamente assertiva e deixar uma marca intencional. Quando você processa intencionalmente o estímulo que você recebe de um ambiente, você também gera um efeito intencional. Isso eu falo que é realmente uma preciosidade para o contexto de transição da nossa carreira, para qualquer nível, mas principalmente para níveis de direção. Esse processamento, essa nossa capacidade de fazer uma leitura do ambiente, entender, processar de forma madura, assertiva e gerar o efeito intencional, vai ser o que vai acelerar o teu processo de crescimento. Porque ele não vai ser simplesmente conduzido à torta e à direito. Ele simplesmente vai ter uma intencionalidade porque você está consciente sobre esse processo. Então a importância tamanha disso é que observe o que isso melhora quando a gente constrói uma inteligência emocional no processo de transição para acessar uma posição mais executiva. Relacionamento. Eu falo que relacionamento é responsável por 87% dos movimentos da nossa carreira. Thaís, e o restante? São alguns pequenos outros milhares de fatores que vão influenciar, mas relacionamento é muito importante. Seja relacionamento com pares, com a tua equipe, com teus líderes, relacionamento com o mercado, enfim, com você mesmo, a forma como você se relaciona vai ser afetada completamente pela sua capacidade de ter inteligência emocional ou não. Porque afinal, em geral, a gente pode até ser estimulado por ambientes. Então, por exemplo, eu passei numa empresa que era uma empresa que eu trabalhei há muito tempo e tenho um saudosismo por essa empresa. Aquilo é um estímulo, né? Ninguém te estimulou, foram suas memórias mesmo que te estimularam. Isso é um estímulo que não tem muito a ver com outras pessoas naquele momento, tem a ver talvez com pessoas do passado, algum sentimento que você tenha. Só que observa, se a gente pensar em inteligência emocional, na maioria das vezes está envolvida com a nossa capacidade de relacionamento com outras pessoas, com essa capacidade de agregar para outras pessoas, com a nossa capacidade de influenciar outras pessoas. Então, quando você desenha a tua inteligência emocional para que os teus relacionamentos se beneficiem, você ganha e acelera muito o processo de crescimento da sua carreira para um nível executivo, porque as pessoas elas conseguem compreender que você não está nem em um extremo nem outro, elas entendem que você está deixando uma marca que você está querendo criar intencionalmente. Então, na hora que elas administram isso, ou a forma como você se comporta, elas não estão fazendo isso aleatoriamente, elas estão fazendo isso porque você está conduzindo, mesmo que de uma forma íntegra, correta, elas conseguem perceber. Você consegue compreender a importância que a gente tem de direcionar a nossa inteligência emocional, principalmente para a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas? E lembra que eu comentei que as pessoas elas vão lembrar daquilo que você fez elas sentirem. E aí, isso é muito importante. Ainda mais hoje em dia, né, que todo mundo vive quase que com os nervos à flor da pele. A maioria das pessoas, elas estão vivendo quase que no automático, na ação e na reação.
Se você é capaz de gerar uma reação ou uma percepção ou um sentimento positivo em alguém, mesmo que eu gosto sempre de falar assim, até mesmo quando você está dando um feedback negativo para uma pessoa, se você faz isso com a tua inteligência emocional conduzindo esse feedback, a pessoa que está ali do outro lado, ela consegue ter uma percepção muito clara daquilo que você está trazendo e ela consegue aproveitar. Então a forma como ela se sente não é aquela pessoa que sai desse feedback única e exclusivamente chutando o pau da barraca, falando, pô, não concordo, etc. Porque você conseguiu processar. E eu não tô falando que todo mundo também vai sentir dessa forma. Mas quando você tem inteligência emocional, é muito mais provável que você consiga construir essa relação, esse relacionamento mais saudável. Isso se aplica para todas as questões, né? A forma como você, por exemplo, faz um networking que vai ser influenciado também pela forma de inteligência emocional que você tem, vai ser influenciado. Eu gosto sempre de falar de um exemplo de, às vezes, quando você vai fazer um network, você vê aquela pessoa, sei lá, você tá numa confraternização da empresa, numa festa da empresa, vem o presidente da empresa que você tem pouco acesso hoje. Você tá numa posição onde que você tem outras pessoas ali no seu, enfim, né, intermediando ali contatos e comunicações, que tá tudo normal. Aí, de repente, você quando olha para ele, para essa pessoa, para esse presidente, para essa presidente, enfim, para uma pessoa que você considera que está num nível superior, né? Às vezes a gente olha para essa pessoa e fala assim, ai meu Deus, tô nervosa, mas eu queria falar com ele, mas tô nervoso, mas eu queria falar com ele, queria de repente puxar um assunto, queria falar de uma ideia. E observa, ele é um estímulo para você, aquela pessoa é um estímulo para você. E como que você processa esse estímulo? Isso vai fazer completa diferença pro relacionamento que você vai ter com ele, com ela. Então, isso é muito interessante da gente compreender o quanto que a nossa inteligência emocional vai ajudar a gente a dar esse processamento para elevar o nosso degrau, para a gente poder estar em ambientes que de fato a gente vai colher frutos. Isso é um outro, porque muitas vezes, quando a gente não tem a inteligência emocional, a gente acaba sendo muito influenciado negativamente pelo ambiente. E quando a gente constrói essa inteligência emocional, a gente consegue colocar limites nos estímulos que a gente recebe. Então a nossa própria confiança, ela começa a ficar mais inteira, mais íntegra, porque você sabe que independente do fator ou dependendo de muitos poucos fatores que acontecem externamente, você consegue se blindar. Você consegue entender o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você poder acessar um próximo nível. Então, muitas vezes, com inteligência emocional, você consegue superar barreiras que o próprio ambiente te proporciona. Isso vai te ajudar a tomar inúmeras decisões que vão te aproximar desse novo nível, desse novo degrau. E eu gosto sempre de falar que quando a gente traz, tem uma palavrinha que eu gosto muito e que isso não tem relação com o contexto idade, tá? Eu dou até o meu próprio exemplo como isso. Quando eu fui líder muito jovem, não tinha muita relação com a minha idade, mas sim com uma palavra que eu gosto muito, que é maturidade. Então, quando a gente traz inteligência emocional, a gente também tem um processo de maturidade acontecendo. Isso é completamente avesso ao contexto idade. Isso tem correlação com a nossa capacidade de ser maduro ao compreender uma determinada circunstância e situação. Então, essa maturidade, ela também é trazida com o aumento da inteligência emocional, o que vai fazer com que as pessoas também enxerguem em nós pessoas confiáveis. E essa confiança que a gente passa para as pessoas vai naturalmente colocar a gente num posicionamento de se tornar referência para essas pessoas, e isso, fazendo com que elas enxerguem a gente como uma referência, vai fazer também com que elas nos busquem para pedir opinião, para acessar um próximo nível, e todo esse movimento vai acelerar em muito o teu crescimento para uma posição mais executiva. Esse posicionamento, essa maturidade que vem com a capacidade nossa de processamento dos estímulos a partir da inteligência emocional, vai acelerar em muito a forma como as pessoas olham pra gente e, mais importante do que isso, a confiança que elas têm na gente. Dificilmente você vai confiar em uma pessoa que é extremamente agressiva. Dificilmente você vai confiar numa pessoa que é extremamente omissa. Dificilmente você vai confiar numa pessoa que tem uma variação emocional muito grande. Então, se a gente parar pra pensar, se eu não confio, se eu sou essa pessoa, as pessoas também não vão confiar em mim. E é por isso que a gente precisa criar esse grau de maturidade para que a gente se torne apto a acessar esse novo nível, a dar esse próximo passo e principalmente
demonstrar. E eu gosto sempre de falar assim, não é demonstrar, tem umas frases que falam assim, nossa, eu tava ali me segurando, mas a nossa afeição, a nossa energia muda, as pessoas elas sentem. Então não é só o que eu consigo segurar ali no meu posicionamento, mas é também na minha capacidade de demonstrar isso para alguém a partir de todo o contexto. Não só se eu fechei a boca ou se eu abri a boca, tudo em nós fala, inclusive a nossa vibração, a nossa energia. As pessoas conseguem sim compreender como que a gente está. Então, é importante que a gente construa essa maturidade que vai vir com a inteligência emocional. Eu gosto sempre de falar que a emoção, ela é um processamento automático do nosso próprio cérebro. Seja para nos defender, seja para fazer com que a gente fuja de algum lugar, seja para fazer com que a gente sinta algum determinado prazer. Então, esse processamento, ele é automático, né? Ele acontece automaticamente, os estímulos dentro do nosso cérebro. Só que a forma como a gente lida com eles, isso é um processo em que a gente vai aprendendo. E é por isso que a gente está aqui, para entender esse processo, para a gente conseguir, de fato, ser assertivo numa transição para uma posição mais executiva, para uma posição de maior impacto, de maior responsabilidade, para uma posição de direção. Igual sempre de falar, eu vou dar um exemplo que foi até o meu exemplo. Eu lembro na época que eu assumi a minha primeira liderança, eu era muito jovem, né? Eu tinha de 19 para 20 anos e eu tinha uma equipe que as pessoas tinham de casa o tempo que eu tinha de idade. E aí, naquele momento, eu comecei a compreender o que era o fator que diferenciava as pessoas de estarem em posições de liderança cada vez de maior impacto e mais estratégicas. E eu entendi que era a capacidade da gente processar a necessidade de resultado de um ambiente junto do como que a gente consegue internamente fazer com que isso aconteça. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar num novo nível, eu posso estar num novo degrau, se eu completamente conseguir processar emocionalmente os estímulos de forma adequada para que a gente chegue num efeito, num resultado fim, que vai ser bom para todas as partes. Então, observa o tamanho da preciosidade que a gente compreender a inteligência emocional para esse fator específico. Eu sei que isso vai ajudar a gente em várias áreas da nossa vida, né? Porque a gente não processa emoção só para um determinado fator. Mas, quando a gente entende que isso é uma questão de realmente maturidade, de criação de confiança, e aí foi ali que eu entendi, eu falava assim, nossa, que interessante. E teve um caso uma vez que eu precisava, era assim, muito jovem, né? E teve uma vez um caso, e aí, gente, isso foi muito dolorido pra mim. Uma das pessoas que trabalhavam comigo, infelizmente, eu trabalhava numa fábrica, né? E a gente lidava com operadores e pessoas operacionais, etc. E uma dessas pessoas foi presa. Gente, pensa assim, ó, eu nunca tinha lidado com essa situação. Presa mesmo, assim, foi presa, etc. E naquele momento, eu precisei compreender, para além só, e aí aqui eu não tô falando dos aspectos burocráticos da empresa, não. Tô falando, cara, como que emocionalmente eu iria processar aquilo? Inclusive, a esposa dele também trabalhava nessa empresa. E a esposa ficou, assim, envergonhada, sabe? Tendo que se justificar para as outras pessoas. Foi, assim, bem desafiador. E eu tava ali liderando. Só que quando acontece algo assim, a gente sabe que dentro de uma operação, pelo menos naquela situação, é uma coisa que nem todo mundo fica comentando, né? E como que eu, líder, iria... Eu lembro dessa história, assim, porque foi bem impactante pra mim, foi uma das coisas que eu mais falei assim, cara, eu não sei como lidar com isso. Eu não sabia como lidar com isso. E eu precisei processar emocionalmente aquilo para que eu entendesse qual que era o efeito que eu queria. Então, quando a gente pensa no efeito, tinham vários efeitos. Tinha um efeito imediato, ali na questão da própria equipe. Tinha um efeito na própria questão da esposa dele, que eu queria acolher, que eu queria entender. E tinha um efeito mesmo na compreensão do que aconteceria com ele, se a gente reintegraria ou não, quanto tempo ele ficaria fora, todo um contexto acontecendo que eu nunca tinha lidado. Eu nunca precisei lidar. E naquele momento que eu precisei lidar com essa situação, eu comecei a refletir sobre como que emocionalmente nós somos impactados e principalmente emoções que às vezes a gente acredita que desconhece. Né, situações que a gente desconhece, mas a gente sempre precisa pensar no efeito. E aí, quando a gente pensa no efeito, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito estruturada. E observa, não sobre essa situação, só estou dando um exemplo dessa, mas sobre várias outras, essa compreensão do estímulo e o processamento adequado fez com que eu crescesse por muitas vezes ao longo de muitos anos na minha carreira. Tem um outro exemplo também de um dos nossos mentorados, que é o Diego, e ele fala assim sempre, ele fala, cara, é incrível como eu era um Diego antes e depois, até no trânsito. E é interessante a gente pensar porque tudo influencia na nossa carreira.
Imagina, você tá indo trabalhar, você emocionalmente tá mais frágil, você não consegue processar muito bem, o estímulo que você recebe às vezes no trânsito de manhã muda a forma como você vai entrar numa reunião. E ele falava isso, ele era uma pessoa extremamente explosiva no trânsito. Isso influenciava o dia dele, influenciava. E quando ele começou a compreender e processar emocionalmente isso melhor, ele começou a lidar melhor com as pessoas e as pessoas começavam, cara, você tá diferente, né? E isso vai dando uma confiança para que as pessoas confiem mais nele, entendam o grau de maturidade e naturalmente ele se torna uma pessoa mais relevante para acessar posições cada vez mais estratégicas. É importante que a gente compreenda que o processamento emocional e a forma como a gente lida com as nossas emoções vão afetar diretamente o nosso crescimento de carreira ou vão impedir a gente de crescer. Eu sei que você pode estar pensando, puxa, Thaís, mas às vezes é muito difícil. Por quê? O ambiente é muito complicado, aqui nessa empresa a cultura é muito difícil, aqui as pessoas são centralizadoras, aqui meu chefe grita, aqui... Eu entendo, eu compreendo que diversas situações e fatores são situações, sim, que colocam a gente num nível de desafio muito grande, tá? Só que o que eu sempre falo, se você quer ir para uma posição mais executiva, você vai precisar lidar com grandes desafios. E muitas vezes os grandes desafios desse novo nível não têm relação com a meta que você precisa bater, com técnica que você precisa implementar. Vai estar muito mais correlacionado com a sua capacidade de influência. De influenciar o quê? Ambientes, pessoas, processos, resultados. Então, nesse momento, quando a gente pensar assim, cara, mas aqui tá muito difícil, cara, e se isso daqui for realmente um treino para minha inteligência emocional, para eu poder aprender a processar de uma forma adequada aquilo que está sendo apresentado para mim e eu ganhar uma nova robustez, ganhar um novo nível de maturidade. Eu queria que você começasse a enxergar dessa forma, porque ao enxergar dessa forma, um campo de oportunidades vai se abrir para você. Você vai começar a compreender, inclusive, habilidades que você precisa desenvolver, que antes, ao ignorar esse fator, você, né, não, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Não, mas é que meu chefe grita, meu chefe é agressivo. Você já parou para pensar que isso está te estimulando a se posicionar, a ter uma conversa com ele, a olhar para ele e liderar ele? É interessante a gente parar para pensar nisso. Mas ele vai me mandar embora, Thaís, como é que isso vai ser interpretado? Mas se você quiser sair dessa empresa por conta desse fator, você vai chegar numa outra empresa. Quem disse que você não vai ser disposto a questões como essa, ou até pior? Então, quando você aprende a lidar, você entende como conduzir uma situação dessa, você só tem a ganhar. Eu não estou dizendo que a gente precisa aceitar as situações, observe que isso daí a gente vai para outro extremo, que é o da omissão. Mas a gente precisa compreender como processar adequadamente para entender o efeito. Qual que é o efeito que eu quero numa situação como essa? Cara, eu quero que ele me respeite, que essa pessoa me respeite. Então, eu vou conversar para que esses limites sejam estabelecidos e a partir desse estabelecimento dos limites eu vou me posicionar. Isso vai te colocar, inclusive, eu sempre falo, quando a gente se posiciona, principalmente para os nossos líderes e para os nossos pares, as pessoas começam a enxergar a gente de uma outra forma. E esse posicionamento, ele é uma capacidade de processamento emocional desse estímulo que a gente recebe, principalmente dessas pessoas, desse ambiente. Então é importante que a gente compreenda que todos os fatores que a gente traz, mesmo que a gente ache que o ambiente, ele é um lugar muito desafiador para nós, se a gente deseja realmente acessar um nível executivo, um nível de direção, a gente precisa entender que cada vez ambientes mais desafiadores vão tornar você mais forte. E aí tem uma palavrinha que todo mundo fala que é a tal da resiliência. E realmente é importante a gente compreender. Porque eu gosto sempre de falar que se a gente não ajustar esse ponteiro, a gente vai para um novo lugar e às vezes vai ter o mesmo padrão. E às vezes vai ter a mesma situação acontecendo. E se você não ajustar adequadamente, essa situação vai ficar se repetindo. Repetindo. Aí você vai começar a querer fazer alguma... E eu gosto sempre de não, mas eu vou empreender então, porque o ambiente corporativo não funciona para mim. Aí você vai empreender, vai ter um cliente que vai fazer a mesma coisa com você. Vai ter situações, vão ter sócios que vão fazer a mesma... Então, é importante que a gente compreenda o que a vida está trazendo pra gente, para que a gente se desenvolva como pessoa, como ser humano, como profissional, e crie essa maturidade para fazer uma transição para uma posição de maior impacto, de maior capacidade de geração de valor, que realmente uma posição de direção tem. Então, é olhar para esse contexto de, às vezes, um ambiente, às vezes, uma pessoa, e entender o que daquela situação você precisa desenvolver como profissional. E um dos grandes erros que eu vejo de líderes, né, que são experientes e etc.,
nesse processamento para transitar para uma posição de direção num contexto emocional é que fica muito focado no ponto do comportamento. Então, às vezes, quer desenvolver soft skills, só que não percebe que o comportamento é só um efeito da forma como você interpreta diversas situações do ambiente. Então, às vezes, a gente fica muito focado em desenvolver a nossa comunicação. Tá? Um exemplo. Então, você vai lá, você quer desenvolver sua comunicação porque você acha que você precisa melhorar a oratória, porque você precisa melhorar, mas no fundo, o que está afetando você é a sua insegurança, porque você está dependendo, de repente, de um parabéns ou de um feedback positivo depois de uma reunião. Como não veio, você fala, não, eu preciso melhorar minha comunicação. Ou quando você é questionado, se alguém te questiona muito, você fala, tô sendo muito questionado, eu preciso melhorar minha argumentação. Aí você vai para trabalhar a sua comunicação. Só que você não pensa, por que eu tô ficando incomodado quando eu sou questionado? Porque isso é uma necessidade de processamento emocional do questionamento. Você não pensa por que você está ficando chateado ou bravo quando você não recebe um feedback positivo, quando você acredita que faz alguma coisa que tenha tido valor e que ninguém falou para você parabéns ou esse é o caminho. É aí que você precisa compreender que agir só na comunicação, nesse caso que eu estou trazendo de exemplo para você, vai ser uma falha. Porque você vai fazer, mas isso não vai te trazer consistência. Você vai melhorar, mas aí você sobe de nível e muda tudo, porque você está sendo estimulado por outras pessoas. Lembra que eu falei da amplificação? Então você está no nível atual. Quando você subir para um próximo nível, quando você avançar em níveis de responsabilidade, você vai ser exposto a outras coisas. Então é essa capacidade de maturidade e compreensão que você vai precisar ter. Então ficar preso a desenvolver comunicação, desenvolver a oratória, desenvolver mais o quê? Outras skills que a gente fala que é o comportamento, que é a forma como você se comporta, é uma grande falha para o processo de transição, para ir para uma nova posição, quando a gente fala de não olhar para a inteligência emocional, que é o que vem antes. Então, é o primeiro ponto que você tem que fazer. Cara, será que eu tô querendo... Aí, eu preciso ser mais estratégico. Aí você vai fazer um MBA sobre estratégia e negócios. Aí você chega no MBA e você aprende um monte de questões sobre estratégia, etc. Só que na hora que você vai para sua empresa, você não consegue se posicionar porque você tem medo de falar. Você tem medo de dar ideia. Você acha que as pessoas ali não vão te ouvir. Ou quando elas te ouvem, elas não te dão autonomia para implementar. Então observa, o que te trava de implementar todo aquele MBA é uma necessidade de processamento emocional que acabou não acontecendo porque o ambiente tá te dando um estímulo e você não tá conseguindo processar. Então, é importante que a gente entenda até que ponto vale a pena a gente desenvolver para esse nível, tá? Desenvolver as nossas soft skills. É aí que eu quero provocar você. Comece a compreender que a deep skill, a habilidade mais profunda, vai te trazer muito mais resultado do que a gente ficar na superficialidade só do comportamento. É que nesse comportamento é importante, tá? É um efeito importante? É, mas aqui a gente tá falando sobre algo que vem antes do nosso comportamento que vai mudar completamente o nosso comportamento. E tem um outro ponto que eu gosto sempre de trazer, que é quando a gente começa a fazer esses processamentos intencionais, tem um grande erro que as pessoas cometem, né? Que é falar, Thaís, mas eu não tenho emocional para isso. E a pessoa se culpa quando ela acessa algo nesse sentido. A culpa prende a gente no nível atual, prende você no nível atual, errei, né? Fiz alguma coisa que não foi adequado, tô me sentindo mal. E aí você fica culpado com aquilo. Então, um dos grandes erros também que impedem você de ir para uma posição executiva é esse martírio da autocrítica. Né? Quando a gente pensa no nosso processamento emocional, tem muita gente que fala assim, nossa, Thaís, mas eu sou muito crítico comigo mesmo, como se fosse um grande elogio. Se essa crítica te levar pra frente, excelente, mas se essa crítica estiver te travando no nível atual, você precisa parar pra pensar que o processamento emocional dessa crítica não está adequado, porque o efeito que isso está gerando não é um efeito que você entende que seria relevante para você. Então é importante que a gente comece a entender e comece a processar emocionalmente esses estímulos para a gente não travar na posição atual. Eu gosto sempre de falar como que você vai construir esse processamento emocional. A gente não tem muito domínio sobre a forma como o ambiente vai se apresentar pra gente. Isso através de pessoas, memórias, processos, resultados, informações, vários estímulos que a gente tem. Mas a gente tem um processo que eu chamo de autoliderança, que é a nossa capacidade de se influenciar. E muitas pessoas já ouviram eu falar que
autoconhecimento não serve de nada. E aí tem muita gente que fala, meu Deus, aí eu vou fazer uma vírgula, não serve de nada quando você acaba só se culpando por se conhecer, por perceber que aquilo que você está fazendo não é o adequado. Então a gente tem que dar um up, que é a nossa capacidade de se influenciar. Então você precisa se influenciar para que aquele processamento ele seja mais adequado. Então a autoliderança é a sua capacidade de se influenciar. É a primeira parte que a gente faz à medida que a gente recebe um estímulo. Eu vou processar isso através de uma autoliderança, que é a minha capacidade de influenciar as minhas emoções. Tudo isso alinhado à leitura do ambiente, porque eu também preciso fazer esse processamento com base no que o ambiente está exigindo de mim. Seja esse ambiente exigir de mim uma postura um pouco mais enérgica, um pouco mais singela, um pouco mais de firmeza ou um pouco mais de abertura. Então tudo isso também vai ser a minha capacidade de ler o ambiente que vai me ajudar a processar e fazer esse processamento mais inteligente das emoções. E o último ponto é que a gente precisa começar a treinar o processamento consciente. Muito, e a maioria das coisas que a gente faz vem de um processamento que eu chamo que é do inconsciente, que é o automático. Principalmente quando a gente está em ambientes em que a gente, em geral, vai para a luta ou para a fuga. O nosso cérebro lá antepassado, menos evoluído, ele só vai fazer essas duas percepções. Por isso que a gente agora tem que usar o pré-frontal, que é essa estrutura aqui da frente do nosso cérebro, para começar a processar, para começar a usar, para a gente inclusive se diferenciar, né, e crescer aí a nível evolutivo mesmo como ser humano. E esse processamento consciente eu falo que é a chave para que você possa virar daqui para frente para conseguir se liderar, para conseguir de fato fazer uma leitura do ambiente e aí ter o efeito mais adequado que vai fazer com que você acelere o teu processo de transição de carreira para uma posição ainda mais executiva, contabilizando todos esses benefícios. Então o que você precisa começar a pensar? Sair do automático, processar de forma mais consciente os estímulos que você está recebendo, entender e fazer uma leitura do ambiente para saber qual que é o estímulo ou qual que é o efeito que vai ser mais adequado para aquele ambiente. E aí, a partir disso tudo, tem uma base que é a sua capacidade de se influenciar a partir da autoliderança. Então, aplica esses 3 conceitos, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar em muito e vai acelerar o teu posicionamento para que as pessoas consigam olhar para você, te vejam como uma referência, para que você possa, de fato, acessar um nível ainda mais estratégico, consiga ter melhor qualidade de vida e, inclusive, traz mais qualidade de vida pra gente, né? Quando a gente tem um processamento mais inteligente das nossas emoções. E eu quero trazer para você nos próximos vídeos ainda mais profundidade sobre como que a gente constrói essa autoliderança, esse processamento consciente, como a gente influencia as pessoas. Então fica aqui e acompanha os vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque eu tenho um grande objetivo que é reurbanizar as empresas do Brasil com bons executivos no poder e eu quero contar com você para a gente poder fazer essa transformação junto. Até o próximo vídeo.